Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre um conceito que vai nortear os próximos assuntos, os próximos conteúdos que nós vamos ver dentro dessa disciplina. O conteúdo que vamos ver hoje é Media Carriers. Vamos lá? Nós vamos começar a falar um pouco a respeito de design responsivo. Qual que é a ideia do design responsivo? É você conseguir visualizar uma página em vários tipos de dispositivos sem que o conteúdo dessa página fique, de certa forma, difícil de ser visualizado. Já entrou em algum site, por exemplo, que toda vez que você acessa ele ou quer ler um conteúdo, você tem que ficar dando zoom quando você acessa pelo celular? Tem que ficar puxando a tela, dando zoom para conseguir ler e visualizar o conteúdo? É bem ruim isso, né? Então a gente vai trabalhar com esse conceito, vai visualizar esse conceito que nos ajuda a projetar o nosso site para diferentes dispositivos, diferentes resoluções, de forma que o usuário não precise ficar dando zoom quando vai visualizar o conteúdo da nossa página. Ele se dispõe de acordo com o dispositivo. E aí esse conceito de Media Carrier, ele tem tudo a ver com isso, e a gente vai ver isso na prática um pouco mais à frente. Antes da gente começar na prática e entender o conceito de Media Carriers, eu trouxe algumas pesquisas aqui de 2017, 2018 a respeito do uso do celular, por exemplo, para acessar a internet ou visualizar sites na internet. E a gente vai ver que a crescente do uso do celular ela é muito grande, de forma que a gente precisa pensar, toda vez que a gente vai desenvolver um site ou um projeto, pensar que quem vai visualizar provavelmente vai utilizar por meio de um celular, por meio de um tablet ou por meio de um computador, e o site precisa ser agradável, visualmente agradável para qualquer um desses dispositivos. Então a nossa primeira pesquisa aqui é uma pesquisa de 2017-18 que diz qual é o principal meio de conexão que as pessoas utilizam. Então em 2017 nós tínhamos 22% das pessoas utilizavam Smart TV para acesso à internet, 2018 30%. Computador 51% em 2017 e esse número caiu em 2018 para 43%. Já o celular, pessoas que acessam pelo celular, são 96% em 2017 e 97% em 2018. E isso se mantém aí nos nossos dias atuais. Segunda pesquisa que a gente pode visualizar é pessoas que utilizaram a internet há menos de 3 meses. Em 2008 a gente vê, por exemplo, cerca de 34% da população, né, utilizava a internet. Em 2018 nós vemos que 70% da população tem acesso à internet, teve acesso nos últimos 3 meses aí. Isso provavelmente é bem maior nos nossos dias. Outra pesquisa que a gente pode visualizar aqui, 2015, por exemplo, pessoas que utilizavam a internet apenas por meio do computador, cerca de 24%. Em 2018 isso caiu bruscamente para cerca de 4% de pessoas que utilizam apenas por meio do computador a internet. Apenas pelo celular era 20% e em 2018 isso passou para mais 50%. Pessoas que acessavam pelo celular e computador eram 55% mais ou menos, né? E caiu isso em 2018 para cerca de 40%. A gente vê uma crescente muito grande na utilização dos celulares para visualização de sites na internet, né? Isso é extremamente importante para a gente entender a importância de trabalhar com o nosso design responsivo. Outros dados importantes. Em 2018, cerca de 43,7 milhões de pessoas compraram pela internet, 34% do total de usuários. 19% dos usuários divulgaram ou venderam produtos online. Em termos de contratação de serviço, 40,8 milhões de pessoas pediram táxi ou carro por aplicativo, cerca de 32% dos usuários. Então, o acesso à internet tem aumentado bastante, e principalmente por vários dispositivos, né? Celular, tablet ou computador. O HTML ele foi criado para ser portável. A gente consegue visualizar um site tanto
por um celular, tanto por um tablet, por um computador, por uma Smart TV. A gente consegue acessar por diversos meios. Então daí a importância da gente pensar em como nós vamos mostrar o conteúdo para a pessoa que está visualizando. Então cada dispositivo ele exibe de uma determinada maneira, visto que cada um tem uma resolução, cada um tem uma largura específica, uma altura específica, e aí o navegador ajusta de acordo com a dimensão a visualização desse site. Então, quando a gente fala em design responsivo, a gente fala de um design que ele se adequa a qualquer dispositivo. Visualizando esse site por meio de um celular, por meio de um tablet ou por meio de um computador, a gente consegue adequar o conteúdo de forma que ele seja agradável e seja bem visualizado, independente do dispositivo que está visualizando. Então, por exemplo, ó, a gente tem um notebook, só de forma rápida, a gente tem aqui ó, uma coluna maior, que ocupa toda a largura, e 3 subcolunas, né, menores. Isso sendo visualizado num dispositivo como um celular, essa coluna ela é ajustada para 100% da largura, e a coluna que era menor também é ajustada para 100% da largura. Então fica mais fácil de visualizar, mais agradável, eu não preciso ficar dando o zoom lá. Então a ideia de design responsivo é você programar um site, uma página, que possa ser visualizada em diversos tipos de dispositivos, tá? A gente tem um exemplo aqui das resoluções específicas e dimensões de cada dispositivo, né? Um computador, por exemplo, acima de 1024 pixels, um tablet, né? Entre 1023 e 768 pixels, um celular utilizado na horizontal, a gente tem de 480 a 767, e um celular usado na vertical abaixo de 479 pixels, que é a resolução ali, a dimensão de cada dispositivo. Então, como o próprio nome já indica, o design responsivo ele consegue responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor forma e visualizar da melhor forma o conteúdo. Então a gente tem um GIF animado aqui para a gente ver, ó, a visualização por meio de um dispositivo maior, um tablet ali, por exemplo, e um celular. A página se adequa ao tamanho do dispositivo e pode ser visualizado da melhor forma. Então, a gente entra no conceito de Media Carries. O que são Media Carries? Esse é um conceito que é utilizado pelos principais frameworks do mercado, Bootstrap, Materialize, e a gente vai ter uma aula sobre isso um pouco mais à frente, que são ferramentas já prontas para a gente estilizar as nossas páginas, tá? E eles utilizam esse tipo de conceito, que é uma técnica introduzida na última versão do CSS e é definido como consulta de mídia, que atribui diferentes estilos de CSS para cada tipo de resolução, de forma a fornecer ali um visual diferente para cada resolução detectada. Para isso, esse conceito faz uso da instrução @media dentro do CSS. Essa instrução vai ser colocada para a gente definir que a partir de uma resolução a gente vai ter a modificação da configuração, da disposição dos elementos para que sejam visualizados da melhor forma. A partir dessa instrução media, o navegador vai consultar o dispositivo, saber identificar qual é a resolução, qual é a dimensão desse dispositivo e vai fazer a chamada à parte do código do CSS correspondente àquele tipo de resolução. Então, como que a gente trabalha com isso? Como que a gente utiliza na prática? Na prática, a gente utiliza a instrução @media, que a gente viu no slide anterior, que é definido como um ponto de quebra, ou um breakpoint. Esse ponto de quebra ele define qual é a largura, qual é a dimensão do dispositivo para aquele tipo de configuração dentro do CSS. Então, por exemplo, se eu quero que abaixo de 460 pixels eu tenha um tipo de visualização específico, então eu vou colocar aquele ponto de quebra, aquele breakpoint, @media, e aí a instrução de máximo de largura para aquela resolução que eu quero. E dentro desse breakpoint do @media, eu vou abrir chave, fechar a chave, e dentro dele eu tenho toda a configuração para aquele tipo de resolução.
Tá? Na prática, a gente tem esse exemplo aqui, ó. @media, define um breakpoint, e max width, largura máxima. Largura para dispositivos com largura máxima de 480 pixels, tudo que estiver aqui dentro, ó, entre a abertura da chave e o fechamento dela, vai ser aplicado somente para esse tipo de largura, até 480 pixels. O segundo breakpoint, ou ponto de quebra, vai ser aplicado para dispositivos que tenham até 767 pixels, né? Que na teoria ali seria a ideia de um telefone no formato paisagem, ou seja, na horizontal. Terceiro breakpoint aqui, eu tenho uma largura mínima de 768 e máxima de 979. Então tudo que estiver aqui dentro só vai ser aplicado para dispositivos que tenham entre 768 e 979 pixels. E aqui eu tenho o quarto e último breakpoint, que seria uma largura mínima de 1200 pixels. Então se o dispositivo for identificado com uma largura, por exemplo, de 1920 pixels, consequentemente tudo que estiver dentro desse breakpoint que vai ser aplicado na configuração da minha página. Tá? Então tudo que estiver fora desses breakpoints vai ser aplicado para qualquer resolução. O que estiver dentro de cada um dos breakpoints vai ser aplicado somente para aquele tipo de resolução especificada. Então suponhamos aqui que a gente quer definir 12 larguras específicas de classe. A gente vai fazer um exemplo mais simples à frente, mas só para a gente contextualizar, vamos supor que a gente quer fazer 12 larguras específicas de classe para um monitor conforme a imagem ao lado. Então, a primeira div que eu criar, eu quero que tenha essa primeira largura, a segunda div é essa, conforme o desenho, a div 3 é essa largura, a div 4 é essa largura e essas cores específicas, né? Div 5. Todas essas larguras até a div 12 que tem 100% de largura da minha página. Como que eu faço na prática para criar essas divs? Eu tenho 12 divs, cada uma com uma classe. Como elas vão ter tamanhos diferentes, eu vou colocar nome de classes diferentes. Então eu vou colocar a classe aqui, ó, col-1, que vai corresponder ao primeiro tipo de coluna, né, que é apenas que é a menor de todas. Col2, Col3 e assim por diante até Col12, que vai ser a que vai ocupar 100% da largura da minha página. No CSS a gente teria essas definições, ó. A primeira coluna, peguei a largura total ali 100%, dividi por 12, né, porque ela vai ser a menor de todas. Então vamos supor que eu apliquei a largura nela de 8,33. E isso foi aumentando em cada largura, tá? De forma que eu tenho na coluna 12 100% da largura total da minha página. Para que eu tenha aquele resultado ali visualizado anteriormente, eu preciso da aplicação dessas larguras. O resultado final que eu teria, a visualização disso, é claro, aqui nesse exemplo eu não coloquei as cores, tá? Você precisaria acrescentar para você fazer o teste, visualizar essas da forma como está aqui. Você precisaria acrescentar o background color em cada uma das colunas, tá? Aqui está bem resumido para você conseguir visualizar. E aí eu teria as 12 classes específicas. Só que se eu visualizar num dispositivo menor, ou seja, num celular, essa div 1 ela vai ficar muito pequena. De forma que se eu tiver algum conteúdo nela, vai ser quase impossível de eu visualizar. Vou precisar dar um zoom para conseguir enxergar o que tem dentro dela. Então, vamos supor que eu quero, quando eu visualizar em um celular específico, eu quero pegar todas as colunas e aplicar 100% a largura delas. Então, de forma que, se eu estou visualizando no desktop, num computador, eu tenho a div 1 com um tamanho específico dela aqui, eu consigo visualizar o conteúdo dela, beleza. Agora, quando eu estou visualizando no celular, eu quero modificar isso, eu quero que todas elas recebam uma largura de 100%, de forma que eu consiga visualizar todo o conteúdo que está dentro dela.
Então, para isso, eu posso utilizar o Media Carrier. Eu vou falar que eu vou criar um breakpoint. Eu vou falar que quando a largura for menor do que 768, ou seja, até 768, utilizando a instrução max width, eu quero que todas as classes que comecem com a palavra coluna, a gente já viu isso, essa filtragem aqui anteriormente no CSS, todas as classes que contenham o início do nome dela como col, se você visualizar todas elas, eu coloquei col 1, col 2, col 3, col 4 até 12, recebam uma largura de 100% do total da página. Então, no desktop eu tenho essa visualização e a partir dessa aplicação no CSS, quando eu visualizo a minha página utilizando um dispositivo móvel, um celular, todas elas recebem a largura de 100%. Tá? Então, olhando num dispositivo desktop e olhando num dispositivo do tipo do celular. Então, esse breakpoint vai definir até essa largura, todos vão receber 100%. Passou dessa largura máxima de 768, aí eu vou ter os diferentes tamanhos que eu apliquei ali no meu exemplo. Então, algumas propriedades que eu posso utilizar nos breakpoints. Max width seria a largura máxima, min width seria a largura mínima, device width seria a largura do dispositivo, device height, a altura do dispositivo, orientação, se é paisagem ou retrato, isso em inglês que eu coloco, né? Color, né, utilizando um dispositivo colorido, utilizando um dispositivo monocromático, né, de uma cor, e a instrução resolução que eu posso adicionar também. Então vamos olhar isso na prática, fazer um exemplo aqui que a gente consegue visualizar melhor. Com o meu editor de código aberto, eu já tenho aqui a definição do CSS que eu estou utilizando, né, o link para ele. A gente pode definir uma div que eu vou colocar class dela como 1, por exemplo. Eu vou duplicar essas divs aqui, tá? Então, class 2 e class 3. Tá? O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou colocar nas configurações, vou resetar a margem, então margem 0 e padding 0. E box sizing border box para resetar a contagem das bordas. Bom, então eu vou trabalhar nessas divs aqui, ó. Vou falar aqui 1, ela vai ter de largura 30%. 2 vai ter de largura 50%. E 3 vai ter de largura 80%. Tá? A altura para todas eu vou colocar 100 pixels. Eu vou aplicar um background color blue para a primeira, green para a segunda e red para a terceira. Vou colocar só um conteúdo aqui para eu div 1, div 2 e div 3. Tá? Então essa é a configuração inicial que a gente tem. Vou olhar no navegador. Atualizei. Esses são os tamanhos
que eu tenho aqui das minhas divs. Como que eu crio um breakpoint? Vamos supor que eu quero modificar as cores inicialmente. Quando eu tiver a visualização de um dispositivo móvel, por exemplo, eu quero modificar as cores. Então, como que eu adiciono o breakpoint? Vou lá no meu código e eu adiciono a instrução @media. Dentro do @media, eu quero falar que, por exemplo, até dispositivos com largura máxima de 680 pixels, tanto o elemento 1 como o 2 como o 3, eles vão receber um background color orange, ou seja, vão passar a ser laranjado, tá? Vamos visualizar isso como vai ficar na prática. Abri o navegador, atualizei, nada aconteceu. Por quê? Porque a resolução que está aqui é maior do que 680. Quando eu diminuo um pouco, começa a diminuir o meu dispositivo, começa a visualizar, ó, a partir do momento que chegou na resolução 680, menos que isso, as três divs vão receber a cor laranjada. Passou desse tamanho, a cor vai ser aplicada no que foi geral ali para os elementos, que está fora do breakpoint, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui no nosso código, eu vou falar que toda vez que passar essa resolução, os elementos 1, 2 e 3, eu vou tirar a cor aqui para eles não ficar laranjado, eles vão ter uma largura de 100%. Então, width 100%. Beleza? Visualizando isso no navegador, atualizei, nada acontece porque a resolução ainda não está menor. Agora eu vou diminuindo, ó, todos eles receberam 100%, estão ocupando toda a largura do dispositivo. Então, se eu clicar e ir arrastando aqui, eu consigo visualizar essa diferenciação de resolução. Cheguei no ponto máximo ali, o primeiro tem 30%, a segunda div 50% e a terceira 80%. Quando eu cheguei na largura máxima ali de 680 pixels, todas elas, ó, receberam 100% da largura. Eu posso fazer também um exemplo aqui, ó. Quando eu chegar nessa resolução máxima, eu quero que o elemento 2 ele desapareça. Eu não vou excluir ele, mas eu vou ocultar. Então eu posso utilizar o display none. A partir disso, vou visualizar no navegador, atualizei a página, nada acontece porque eu ainda estou na resolução maior que 680. Quando eu começo a visualizar e diminuir isso, ó, pode ver, agora eu tenho a div 1 e a div 3. A div 2 ela está oculta, não está sendo visualizada. Então, por exemplo, se eu tenho um site lá, quando eu quero visualizar no celular, eu quero ocultar um banner específico, eu quero ocultar o menu de navegação, eu utilizo o display none. Esse conceito de media carriers ele é bem importante para os próximos conteúdos que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Então eu posso ocultar a estrutura, eu posso aumentar outros elementos, eu posso, por exemplo, aqui definir vários outros pontos de quebra. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, aqui está iniciando meu ponto de quebra 1 e o 2. Eu posso pegar toda essa instrução aqui, que eu já criei aqui do 1, o 2 e o 3. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar um @media e eu vou colocar a instrução
entre 681 pixels, end, né, que vai ser o mínimo e o máximo, então max width 900 pixels. Aí eu vou iniciar meu breakpoint e vou fechar ele aqui. Tá? Então essa largura do 1, 2 e 3 só vai ser aplicada se a resolução estiver entre 681 e 900 pixels. Acima disso, não vou ter nenhuma instrução para os elementos. Tá? Então aqui, quando for menor, eu vou aplicar um background color em todos de preto, por exemplo. E o 2 vai ser oculto, né? Aqui, ó, eu preciso modificar isso, né? Preciso colocar os parênteses nos 2. E agora eu vou fazer a visualização disso no navegador. Visualizando o resultado, aqui eu estou entre 680 e 900 pixels. Quando eu diminuo, ó, pode ver que toda a parte do navegador ficou preta, né, porque foi a largura que eu apliquei na instrução. Aumentei um pouco mais, está entre 681 e 900. Agora você vai ver, quando passa de 900, ó, ele perde toda a formatação. Por quê? Porque se eu olhar no meu código, essa formatação aqui de largura, altura e background color só é aplicado entre essas resoluções. Tá? Então, preciso me atentar. Tudo que eu colocar fora dos breakpoints vai ser aplicado para tudo. Tudo que eu colocar dentro do breakpoint só vai ser aplicado para aquela instrução. Beleza? Voltando aqui no nosso material, a gente pode visualizar o exercício que vocês têm para fazer, para ver se realmente entenderam esse conceito de Media Queries. Tá? Então, o que você precisa? Primeira coisa, você vai desenvolver esse layout aqui, esse desenho. Provavelmente vocês já fizeram isso há um tempo atrás. Esse layout vai ser desenhado, você precisa desenhar ele utilizando HTML e CSS. Esse é o layout padrão. Você vai criar primeiro essa estrutura, tá? Depois você vai aplicar um breakpoint para um dispositivo menor. Pode ser o máximo 680 pixels, por exemplo, igual o exemplo que a gente fez anteriormente. Quando eu passar para baixo dessa resolução de 680, vou colocar aqui 680, eu vou ter essa visualização de layout, ou seja, todo esse conteúdo aqui do meio, que seriam as minhas divisões, elas vão ser expandidas e ocupar 100% da tela. Você pode ver que aqui ela não ocupa 100%. Eu tenho uma lateral aqui na esquerda e uma lateral na direita. Então, quando eu passar para a resolução abaixo de 680, o meu layout do meio vai se expandir, tá? E aí você precisa se atentar para algumas coisas, ó. Nessa visualização, a div 4 aparece. Aqui eu não tenho a div 4, então eu preciso ocultar ela. Então eu preciso aplicar, por exemplo, o display none, tá? Para ele não ser mais visualizado. E o 3 vai ocupar o 100% da largura. Da mesma forma, ó, a div 9 não aparece no layout mobile, ou seja, num dispositivo menor, tá? Então eu preciso ocultar ela. O 7 ocupa quase toda a largura e o 8 complementa o 7, tá? Então você vai precisar pensar nessa estrutura para o breakpoint menor. Tá? Então primeiro eu crio todo o CSS para o layout desktop, que é da forma como você já tem criado, da forma como você tem já aplicado. E depois eu crio um breakpoint para menor que 680 e faço essas configurações, ó. Oculto o 4 e o 9 e ajusto ali, aumento as dimensões do 1, do 2, do 3 e assim por diante, para que eu tenha essa visualização final, tá? Então, criei o primeiro, depois eu crio um breakpoint para mobile e mostro, né, essa segunda visualização aqui
para um dispositivo menor. Você pode testar, né, diminuindo o navegador para visualizar o resultado. E o segundo exercício que vocês têm é para você pesquisar o conceito denominado como Mobile First, que tem tudo a ver com essa ideia de desenvolver para dispositivos móveis. O que significa essa técnica? Qual que é a ideia do Mobile First? Por que isso existe? Então você precisa pesquisar aí sua utilidade, vantagens, desvantagens, né, para que a gente possa conversar aí nas nossas próximas aulas. Beleza? Então, o layout, né, utilizando HTML e CSS, e o segundo é uma pesquisa sobre Mobile First. Beleza? A gente fica por aqui, finalizando nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!